Então, sobre o pecado de Judá e de Jerusalém, ele começa então a apontar a consequência desse pecado. Mas antes de apontar as consequências do pecado, ele ainda fala algo interessante. Ele invoca algo interessante aqui. Ouve, ó céus, e dá ouvido à terra. Essa palavra, essa profecia de Isaías, ele chama como testemunho os céus. Ele dá a palavra à terra, aos moradores da terra, e chama como testemunha os céus, o reino dos céus. Porque está sendo manifesto, está sendo proclamado para o povo advertências contra o pecado. E também devemos lembrar, não está aqui propriamente explícito nesse texto, mas Isaías tornou-se o maior profeta messiânico, o que mais falou acerca de Cristo antes da vinda de Cristo, antes da primeira vinda, né? Então ele chama os céus como testemunha das suas profecias, da sua profecia que ele começa a partir daqui. Então ele fala, ouve os céus e ouve a terra, chamando os céus como testemunha. Então ele começa a profetizar, e ele começa justamente fundamentando a sua profecia no próprio Deus. Ele diz, porque o Senhor é quem fala. E veja o que Deus falou para Isaías ser o porta-voz de Deus para as pessoas. E nós devemos nos comover com isto. Nós devemos nos sensibilizarmos com isto aqui. Porque é o Senhor quem fala. E o que Deus fala? Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então, a primeira consequência do pecado, a primeira consequência que o pecado causa nas pessoas, é uma revolta injusta contra Deus. Esta é o primeiro passo, o primeiro sintoma da cegueira espiritual, o primeiro sintoma da morte espiritual que pode acontecer numa pessoa. O apóstolo Paulo aos Efésios, ele vai falar que estávamos mortos em delitos e pecados, mortos espiritualmente. O primeiro sintoma espiritual, de morte espiritual, é revoltar-se contra Deus. Não é possível imaginarmos uma injustiça maior do que essa. Nós podemos olhar para a nossa vida e muitas vezes nos sentir injustiçados com coisas. É verdade, mas não há injustiça maior do que o ser humano, a criação que Deus capacitou com intelecto, com inteligência. A injustiça maior é a revolta contra Deus. E essa revolta é injusta. E essa revolta é a primeira grande consequência de pecados. Depois aqui no verso 3, ele vai falar sobre a gravidade da escuridão da alma, que é a morte espiritual causada pelo pecado. Até os animais conhecem o seu dono. O morto espiritual não consegue reconhecer o seu Criador. Até os animais conhecem o seu dono. Quando eu chego na minha casa, minha cachorrinha faz festa para mim. Ela reconhece. Mas nós não conseguimos reconhecer o Criador de todas as coisas. O Salmo 24, verso 1, diz que a Deus pertence os céus, a terra, os que nela estão e tudo que nela contém. Deus é o dono, simplesmente, de todas as coisas. E nos criou homem e mulher com as suas próprias mãos. Mas a cegueira espiritual vai trazer revolta injusta contra Deus, a ponto de pessoas negarem a criação de Deus, negarem ser Deus, negarem o direito que Deus tem sobre toda a carne.